Bom dia, graça e paz, eu espero que você esteja bem. Começando o nosso último episódio dessa semana do Falando de Coisas Boas, onde nós temos falado sobre combatendo a solidão. Nós vimos no primeiro episódio Paulo passando pelo momento de solidão, no segundo nós vimos Agar sendo encontrada na sua solidão, e hoje eu quero conversar com você sobre o fim da solidão. Lá em João 4, do versículo 1 ao versículo 30, nós encontramos a história da mulher samaritana. Um dia Jesus, no caminho da Galileia, ele passa por Samaria. E chegando ali, cansado da viagem, o Senhor senta no poço de Jacó e seus discípulos vão buscar para ele alimento. Nesse momento, a mulher samaritana chega para buscar água no poço. O que é mais interessante disso tudo é que a Bíblia vai dizer que isso era por volta do meio-dia. E não era comum esse horário as mulheres irem buscar água, mas elas preferiam o período da manhã ou o final da tarde. Então a mulher samaritana chega até o poço sozinha. O que ela não esperava é que, igual Agar, chegando ao deserto e sendo encontrada, o poço também seria um lugar de encontro para ela. E a primeira coisa que eu aprendo é que o fim da solidão, ele começa na solidão. Aquela mulher podia ter sido encontrada em outros lugares, mas o Senhor a encontra no poço. O Senhor a encontra no lugar que a lembrava da sua solidão, que lembrava que as outras mulheres talvez não gostassem dela, de que talvez ela fosse mal falada naquela cidade. Mas ali naquele poço é o lugar onde o Senhor marca o fim da solidão da mulher samaritana. E muitas vezes a gente acha que o fim da nossa solidão é quando a gente estiver junto de muitas pessoas, rodeado de gente, de pessoas que gostam de nós. Mas na verdade, o fim da solidão, ele começa exatamente na solidão. Assim como na vida de Agar, o fim da solidão dela foi no deserto. Paulo, que percebeu o fim da sua solidão sendo julgado quando todos tinham abandonado. O fim da solidão da mulher samaritana começa no poço, no lugar que trazia a memória dela, que ela estava sozinha. Então não fuja do seu lugar de solidão, porque o Deus que te encontra, ele te encontra nesse lugar, permanecendo ao seu lado, te livrando e te fortalecendo. O segundo ponto é que quando o Senhor começa a conversar com ela, ela primeiro chama de judeu. Depois, quando o Senhor pergunta para ela sobre o seu marido e ela responde que não tinha, ele fala, olha, você disse certo, porque você já teve 5 e esse agora que você está não é seu marido. Ela o chama de profeta. Mas o fim da história é sobre Jesus se revelando a ela como Cristo. E essa mulher voltando para o seu povoado, voltando para o seu povo, o fim da sua solidão de voltar ao seu povo, dizendo, não seria esse o Cristo? O fim da nossa solidão é quando a gente tem uma revelação de quem o Senhor é. O fim da nossa solidão é o conhecer a Deus. O que ajudou Paulo a passar pelo momento de sua solidão durante seu julgamento foi se lembrar dos atributos do Senhor, do Deus que permanece, fortalece e livra. O que ajudou também Agar a passar pelo seu deserto foi perceber o Deus que a encontra, que a vê e que a ouve. E o que ajuda essa mulher foi entender que ela tinha se encontrado com Cristo. Então, o fim da nossa solidão, ele começa na solidão. E é uma porta de entrada, e é uma porta bem aberta para a gente conhecer ao Senhor. E o terceiro ponto para o fim da solidão é que o Senhor pede para que ela busque os seus maridos. E ela fala que ela não tinha marido, e o Senhor fala, você disse bem, você não tem marido, e esse que você você já teve 5. Você disse bem, pois você já teve 5 maridos, e esse que você está agora não é o seu marido. O Senhor, ele acessa as dores da mulher samaritana. E o fim da solidão, o terceiro ponto, é permitir que o Senhor acesse as nossas dores. Quando essa mulher ela volta para testemunhar que tinha encontrado Cristo, ela não fala sobre quando ele disse sobre a água da vida, nem quando ela ensinou a ela sobre os verdadeiros adoradores. Mas quando ela volta para o seu povoado, que ela fala, venham ver aquele que disse tudo que eu tenho feito. O Senhor acessa as dores da mulher samaritana, que muitas vezes a gente não quer deixar com que ele toque, porque isso vai doer na nossa vida, coisas vão precisar serem tiradas. Mas quando o Senhor acessa as dores da mulher samaritana, ele a torna uma testemunha viva de quem ele é e do que ele faz. E esse é o quarto ponto para o fim da solidão. É que o fim da solidão nos torna uma testemunha de quem Cristo é e do que ele faz. Essa mulher, ela volta correndo e ela anuncia a todos que ela tinha encontrado Cristo. Ela volta correndo e conta para todos do seu povoado que as pessoas que ela fugiam
agora ela volta para contar que ela tinha achado Cristo. Então que a gente possa entender que o fim da solidão começa na solidão, sendo o lugar para nós conhecermos ao Senhor, para que Ele toque nas nossas dores. E assim a gente se torna uma testemunha viva do que Ele é e do que Ele faz. Com isso, muitas pessoas voltaram para ver quem o Senhor era, para conhecer quem Ele era. E a nossa dor, muitas vezes, a nossa solidão, ela pode se tornar um grande outdoor, para que outros solitários também habitem em família. Então que a gente possa viver essa vida lembrando que o Senhor, Ele é o Deus que permanece conosco no momento de solidão, que nos fortalece, que nos livra. Que Ele é o Deus que nos encontra e Ele nos encontra nesse momento de solidão, tendo uma grande oportunidade para que a gente o conheça, para que a gente o veja. Assim Ele trabalha nas nossas dores. E o fim da solidão é a gente sendo uma grande testemunha de quem Ele é. Então que você possa trazer isso à sua alma, que ainda que ela esteja aflita, que ela possa se agarrar nas verdades do Senhor e quem Ele é. Porque o Senhor, Ele é o Deus que te encontra na solidão e que é uma grande oportunidade para você se tornar uma grande testemunha. Que você tenha um bom dia. Foi muito bom passar essa semana com você. Um grande beijo. Até a próxima.